Olá, esse é o Arquivo Vivo. Comigo, Renato Lombardi. E eu, Percival de Souza, aqui junto com o Lombardi, hoje nós vamos contar mais uma história intrigante que envolve a ética médica. Até quando se deve manter viva uma pessoa que está com uma doença irreversível? Pois é, nós vamos falar hoje da médica Virgínia Soares de Souza, médica de UTI, e quem trabalha em UTI a gente sabe muito bem que é um serviço imediato. Aí eu lhe pergunto, Percival de Souza, existe a eutanásia no Brasil? No Brasil, não. Em alguns países do mundo, sim. Aliás, recentemente em Portugal foi autorizada a eutanásia. Ou seja, esse sempre foi um dilema médico, Lombardi. Você tem uma pessoa em estado terminal, você mantém a vida com recursos artificiais ou poupa o paciente no caso de dores, de sofrimentos. É um dilema. Só que na época da Virgínia as coisas não eram vistas exatamente como eu estou resumindo. Então, e hoje a gente vai falar sobre a doutora Virgínia, e para a doutora Virgínia, que trabalhava no hospital em Curitiba, no Paraná, a eutanásia existia. Sim, ela foi acusada de quê? Ela foi acusada de, estando numa unidade de terapia intensiva e havia mais gente no hospital para ser atendida, ela teria então, por um critério próprio, bem pessoal, selecionar entre as pessoas que não tinham na avaliação dela condições de sobreviver com medicamento algum e assim essa pessoa com uma morte abreviada daria vaga para outra. Este seria o pretexto. Que é um absurdo, né? Que é um absurdo, e nós tivemos, não diria casos semelhantes, mas uns casos assim mais ou menos na pandemia que o mundo assistiu e que nós assistimos aqui no Brasil. Sim. E que muita gente não deu a mínima para a pandemia, dizendo que era simplesmente um simples resfriado, uma simples gripe. Então, a doutora Virgínia Soares de Souza, ela foi primeiro responsabilizada por 7 mortes. Depois fizeram um total, um levantamento grande, chegou-se ao número de 82. Mas uma coisa que me chamou a atenção, que desde o começo a gente acompanhou isso, né? Foi entre 2011 e 2013, e nós acompanhamos todo o par e passo, desde a denúncia de um enfermeiro até as investigações da polícia, o recebimento por parte do Ministério Público, o entendimento do Ministério Público e o entendimento do projeto do Judiciário, que a gente vai esmiuçar aqui para falar. Uma coisa que me chamou a atenção, que simplesmente a polícia acreditava que estava diante de uma sequência de mortes que não poderiam ter acontecido. O Ministério Público aceitou isso e o Poder Judiciário não. Por que isso? Porque nós aí entramos na questão da prova ser válida, suficiente para condenar alguém. Ela, a doutora Virgínia, dizia o quê? Que as pessoas que faziam acusações contra ela, de modo geral, eram pessoas do hospital. Tinha uma ligação profissional com o hospital. Então a doutora Virgínia argumentava, essas pessoas não são médicas para ter condições de me acusar. Eu sempre fui ética, profissional, respeitei todas as normas. Citou até que ele seguia a literatura que tem reconhecimento mundial na medicina. Ela disse que era uma profissional de conduta ética irreprovável. É o que ela disse. Agora, a pessoa está internada numa UTI. Quem é levado para a UTI tem dois detalhes. Ou a pessoa está numa situação realmente muito delicada, ou então, para determinados casos, mandam para a UTI porque a pessoa tem atendimento 24 horas, é seguido ali. E aí ela é acusada de simplesmente para liberar os leitos, não é? O sujeito tem, sei lá, uma hipótese aqui, para você que está nos vendo e ouvindo, para você meditar um pouquinho. A pessoa tem 85 anos. Esse aqui eu posso descartar porque ele tem 85 anos. Mas fala para a família da pessoa que tem 85 anos se ela pode ser descartada e você tem que não investir. Para ela, não. Simplesmente o que ela foi acusada, chegava lá, desligava
o oxigênio e abrir a vaga. Não é correto isso? Não, não é. Moralmente, eticamente, humanamente, não. Agora, essa que seria uma desculpa, né? Abrir vaga. Esse problema de vaga não era pessoal dela como médica-chefe da UTI. Esse problema é do hospital, ter vaga ou não ter vaga. Não era questão para ela, numa UTI, resolver. Mesmo ela se apresentando como uma pessoa humanista, preocupada com o semelhante, querendo poupá-la de sofrimentos e dando chance para alguém que tinha mais probabilidades de sobrevida do que ela, esse era o argumento. Agora, de modo geral, eticamente, isso é considerado reprovável. E quando questionavam, né, questionavam as atitudes dela, ela chegava a dizer: eu não sou Deus, não sou perfeita, só Deus que realmente é perfeito. Aí eu te pergunto, depois de tudo que aconteceu, depois de que a polícia montou um inquérito, como gostam de dizer os delegados, robusto para a polícia, vai para o Ministério Público, o que faz o Ministério Público? Analisa toda a conduta, né? Refaz 70%, 80% muitas vezes de um inquérito policial, para quem não sabe, né? O correto seria a polícia preparar tudo e já mandar direto. Não, mas o Ministério Público vai refazer investigações, mandar refazer laudo, não sei. E o Ministério Público acredita. Então todo o Ministério Público, inclusive, é da opinião de que ela, a doutora Virgínia, tem que ser levada a júri popular. E aí? Aí aconteceu o seguinte, o Ministério Público é o que você falou. Ou seja, não existe um processo sem que o Ministério Público ofereça denúncia. O processo só começa a partir desse momento, ele apresenta a denúncia, o juiz aceita ou não. Agora você tocou num ponto vital. 80% dos casos, ou mais, né, Lombardi? O Ministério Público come num prato feito. Sim, sério. Prato feito da polícia. Teoricamente, ele pode apresentar provas novas. Você conhece algum caso de prova nova? Do Ministério Público? Nem eu. Não tem. O promotor não vai lá para investigar. Então. Isso é coisa de filme nos Estados Unidos, que o promotor é que é o chefe da investigação. A única coisa que ele pode fazer é mandar uma cota para o delegado que presidiu o inquérito, pedindo informações específicas sobre alguns pontos. Fora isso, não. Então, voltando para a doutora Virgínia, existiu uma testemunha que a polícia ouviu, enfermeira, dizendo que tinha visto ela desligar o oxigênio. Mas isso mesmo com esse testemunho, o Poder Judiciário sempre foi contrário ao júri popular. Pois é, Renato, mas aí você vê como é a vida numa UTI. Nós sabemos o que é isso. Sim, claro que sabemos. Agora, o médico faz as suas determinações, faz as prescrições médicas, e quem executa lá na dependência da UTI é alguém da enfermagem. De modo geral, não é a médica pessoalmente que vai lá fazer isso. Então isso pesou muito na avaliação da justiça na hora de decidir. Aliás, a justiça pensou exatamente o contrário do Ministério Público. Exatamente o contrário. Muitas vezes acontece isso sempre, não é? Não sempre, mas muitas vezes. E aí um despacho do juiz, não determinando que ela fosse levada a júri popular, e não determinando até que ela não fosse, que os processos tomassem um outro caminho, né? Porque a polícia chegou à conclusão de que 82 pessoas tinham morrido no plantão dela, né? Um desembargador escreveu: praticou atos com justificativas em literaturas médicas. E que era a argumentação dela exatamente isso. Agora, já na época, doutora Virgínia, se discutia muito isso. Quer dizer, a eutanásia o que é? Você decide que a pessoa vai ter a vida interrompida. Aí tem uma segunda tentativa, você suspender medicações porque elas serão inúteis. E a terceira é o que se chama, até na literatura médica, de suicídio assistido. Então o médico tem dentro de si essas três situações. Eticamente, ele tem que fazer uma opção. Inclusive, se ele estiver de fato preocupado em abrir vaga. A gente sabe, no decorrer de todo o nosso trabalho de investigação, trabalho de conhecimento,
conversando com várias áreas médicas que a gente conversou muitas vezes para fazer reportagens, a gente sabe que dependendo da família, a família faz o contato com o médico e aí o médico, de acerto com a família, vai, como eles dizem, desmamando. Vai, porque chega a um ponto que... Só que aí entra numa área médica e numa área comercial. Que tem muitos hospitais que mantêm o doente ali muito tempo, porque sabe o dinheiro que vai ganhar, e eu não estou contando nenhuma novidade aqui. A partir do instante em que a família, para mim, assim, a família concorda, eu sou de acordo. Que por que o sofrimento? No caso da médica aqui, ela falou exatamente isso. Ela fazia, porque ela não negou nunca isso, que fazia determinadas coisas, só que não era abertamente. Por isso que muita gente que está nos ouvindo e está nos vendo e questionando, mas poxa, mas vocês estão falando o quê? Nós estamos explicando aqui. A gente não está nem de um lado e nem do outro, não é? Nós estamos explicando aqui. Até agora a coisa não andou. Você vê que no Brasil, em nosso país, esse assunto está sendo intensamente discutido. Inclusive isso que você acaba de falar, da concordância familiar, mas aqui se caminha para o seguinte: tem um personagem vital que precisa concordar, o paciente. Ele precisa concordar em que não há mais nenhuma esperança para ele. E a tendência é que, se ele registrar isso em cartório, declarando expressamente a sua vontade, não quero paliativas, não quero ser entubado, e assinar isso, aí seria autorizado. Mas essa é uma discussão que permanece agora. Olha, a gente vai para dar um desfecho aqui nessa história, ela está em aberto ainda. Ela ficou um tempo detida e depois foi liberada. Tem uma série na TV que eu vi e que acontecia isso num hospital, onde uma médica, ela simplesmente aplicava determinada situação num paciente e ele morria em consequência de problemas cardíacos. E aí uma coisa que me chamou a atenção, que eu queria, para dar esse desfecho final aqui, essa pessoa que denunciou essa médica, ela era vista como, em outras palavras, como alcaguete, como informante, como denunciante. Você acha certo alguém de entrar num hospital, como essa testemunha no caso da doutora Virgínia, e contar isso? Ela está errada. Não gostava da médica, né? Ela está errada nisso. Né? Não gostava. Agora você veja o enquadramento. O Tribunal de Justiça do Paraná não concordou que ela fosse submetida a júri. O que é júri? Julgamento por homicídio. Sim. Artigo 121 do Código Penal. Matar alguém. Doutora Virgínia matou alguém? Para a polícia, sim. Ela é para o Ministério Público, sim. Ela é uma assassina? Você que está nos ouvindo e vendo, tire a sua reflexão. Faça muito bem a sua reflexão. Discuta com seus amigos. Até a próxima.